Olá, pessoal, como que vai? Tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Adriano e hoje eu vou mostrar para você um método simples e prático sobre como criar e vender um produto digital, mesmo que você não saiba nem por onde começar. E para você que não viu o primeiro vídeo dessa série, é uma série de 2 vídeos. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, eu recomendo que você volte para assistir, porque senão você não vai conseguir entender nada. E lá eu conto minha história, eu conto também como eu consegui desenvolver um método simples e prático para chegar até aqui, para estar podendo te apresentar esta tática, ou seja, essa estratégia, né? O fator mais interessante é que, ao longo do tempo, eu ajudei algumas pessoas a criar e vender os seus produtos digitais, tudo bem? E o primeiro passo, eu digo que eu tenho que apresentar para você os 3 princípios que os maiores produtores a nível mundial utilizam em seus negócios. E se a gente for parar para pensar, a gente pode reparar que a internet é apenas a ponte para levar para o resultado final. Ou seja, a internet é o veículo que a gente utiliza para entregar a nossa mensagem para o público que precisa. Eu também tive um estudo com relação a como eles trabalham e quais são os princípios que eles têm, tá? Quais são os princípios que estão por trás de tudo isso. Eu estudei a biografia de vários e eu cheguei em uma conclusão onde existem alguns princípios que se repetem entre eles. E agora eu vou escrever para você aqui o primeiro, que seria a experiência, primeiro princípio. Eu espero que esteja aí, que você consiga enxergar, tá? Tá tudo ok? Vocês estão vendo aí? Tá tudo ok? Tá. O primeiro princípio seria a experiência e autenticidade. O que quer dizer isso, Adriano? Existem pessoas que, às vezes, elas querem criar um produto digital e elas enfrentam um grande problema, um grande desafio, que elas não sabem por onde começar. E quando elas caem nessa armadilha, existem pessoas também que ensinam você a fazer pesquisas sobre outros mercados, ou seja, a concorrência. E esta, para mim, é a armadilha número 1, porque quando você começa a olhar para o palco dos outros, você percebe que você não entrou em campo ainda, e isso pode ser um tiro no pé, porque você vê as pessoas já com os produtos digitais sendo vendidos, faturando centenas de milhares ou até milhões de reais, e isso acaba fazendo com que você se sinta diminuído diante dessas pessoas. E quando você tem a sua experiência e é autêntico, logo você pode estar extraindo deste conteúdo o seu próprio conteúdo para ajudar as pessoas. E o segundo princípio, eu gostaria de revelar para você, segundo princípio é, no caso, o desenvolvimento e a multiplicação. Você vai entender um pouco, tá? Desenvolvimento e multiplicação. O que quer dizer isso, Adriano? Quando você tem uma habilidade e você pratica com frequência essa habilidade, você começa a se desenvolver. Logo, quando você começa a desenvolver esta habilidade, ao longo do tempo, começa a surgir conexões para que esta sua habilidade seja compartilhada e se multiplique. Existe um fundamento por trás e como também a gente pode estar utilizando este segundo princípio para potencializar a habilidade que você tem e talvez no momento você se sinta inseguro ou insegura para poder estar transmitindo esse conhecimento. E agora nós vamos ao terceiro princípio, que seria a contribuição, terceiro princípio, contribuição e galardão. O que é isso, Adriano? Vamos lá. A partir do momento que você conseguiu definir, tá? Primeiro você analisa lá, vamos voltar, recapitulando. Primeiro, experiência e autenticidade. A sua experiência, através de uma habilidade que você tem, ela vai transmitir uma segurança. E o ponto principal é não olhar para os outros, e sim para o que você tem de melhor. Segundo ponto, você começa a ter um desenvolvimento onde esse desenvolvimento ele começa a impactar e traz a multiplicação, porque muitas pessoas começam a falar do seu conteúdo, muitas pessoas começam a te procurar para fazer parceria e se multiplica. Logo, quando você tem este momento, você começa a contribuir na vida das pessoas através da sua experiência e da multiplicação. E o que acontece nesse momento? Você começa a colher os resultados
resultados. Eu vejo muitas pessoas com muitas dificuldades sobre como começar, qual é o primeiro ponto, por onde elas devem, assim, ter o ponto de partida. Eu vejo também que muitas pessoas já têm esse conhecimento, elas já têm essa habilidade, elas não conseguem formatar e transformar, ou seja, transferir esse conhecimento para o modelo digital. E aqui a gente vai começar a entender como que funciona essa estrutura para que você consiga extrair todo aquele conhecimento que você tem e, de certa forma, transferir para o modelo digital para poder estar apresentando para as pessoas. Eu vou apagar aqui para mim passar para você agora. Vai ficar um pouquinho borrado aqui, tá, pessoal? Mas não tem problema algum, porque eu acredito que vocês consigam estar acompanhando aí, ok? Eu acredito que vocês consigam estar acompanhando. Então, o que que acontece? Vamos lá. Como eu consigo extrair o meu conteúdo, ou seja, a habilidade que eu já tenho, para migrar essa habilidade para o modelo, ou seja, para o formato digital e ajudar outras pessoas e, ao longo do tempo, ser retribuído por isso. Parece até que não faz muito sentido, porque até o momento eu não falei de redes sociais, mas você vai entender aqui o princípio de tudo isso e por que os maiores produtores do mundo, eles obtêm resultados satisfatórios. Bom, eu já vou dar um breve resumo para você. As redes sociais são apenas a ponte para chegar no desejar e automaticamente eles retribuem através do seu conhecimento ali em pagamento, seja ele monetário ou até mesmo entre outros, que existem alguns pagamentos que são muito mais valiosos do que até o próprio dinheiro em si. De repente você cria ali um conteúdo e você vê a vida de uma pessoa se transformando, logo você já consegue ter a clareza do quão valioso é o seu conteúdo. E isso não tem preço, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos para a estrutura sobre como extrair o nosso conhecimento através assim, da habilidade que a gente já tem. Digamos que tudo o que existe dentro do mundo ou dentro do universo sempre foi criado com o princípio de ver o final. Como que é isso, Adriano? Eu acredito no seguinte princípio: a partir da hora que você consegue ter uma imagem muito bem clara dentro da sua mente, aquele negócio já existe. E os maiores produtores ou infoprodutores do planeta, eles utilizam este modelo, tá? E ao longo do tempo, eu estudando tudo isso, cada um deles, eu cheguei à conclusão de que primeiro eles têm uma ideia, depois eles pegam aquela ideia que está no campo mental e eles trazem essa ideia para o mundo material, que é o mundo palpável. E o primeiro dos passos que eles costumam utilizar é, de repente, assim, pegar uma ideia e tirar da mente e escrever num papel. O primeiro princípio dentro desse pilar seria você tirar a sua ideia e escrever num papel. Por quê? Porque a partir desse momento você já está dando ali um feedback para sua própria mente que aquilo está vindo para o mundo palpável, para o mundo material. Isso daí eu posso explicar para você um pouco mais, até mesmo com ricos detalhes sobre como que funciona. Mas aqui eu vou passar para você a estrutura de como isso é feito. Digamos que eu tenho uma determinada habilidade e essa habilidade eu quero ensinar as pessoas para que elas consigam obter um resultado através dessa habilidade. E aí a gente tem que ter a clareza de que ninguém quer comprar os nossos produtos. Ninguém quer o meu produto, ninguém quer o seu produto. As pessoas não buscam pelos produtos. As pessoas buscam por aquilo que vai ou trazer elas a experienciar prazer na vida delas, ou elas querem sair de uma dor, de uma dificuldade, ou seja, de um desafio muito grande. Logo, quando você tem uma habilidade e você consegue, através dessa habilidade, fazer com que ela tenha o resultado de ter um prazer específico dentro de uma área específica, você consegue fazer com que a sua ideia faça aquela pessoa ter esse resultado. Logo, a sua ideia passa a ter valor. E o mesmo funciona se ela está tendo uma dúvida, uma dificuldade, um grande desafio, e você consegue com que o seu conteúdo tire ela daquela posição que ela se encontra no ponto A, onde é de dor, de desafio, de dificuldade, e tenha um resultado claro, específico, o qual ela saiu daquele momento de angústia. Então, digamos que para a gente extrair o nosso conteúdo, a nossa expertise, a nossa experiência, nada é melhor do que a gente imaginar o final
desejado. Nossa, Adriano, como assim? Sim, nesse momento a gente tem que forçar um pouquinho o intelectual, porque se a gente for no raciocínio lógico, igual é ensinado para a gente fazer um plano de ação e tal, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade nisso, mas quando a gente pega uma visão, uma imagem, um resultado final, que é aquele resultado desejado, e a gente tem clareza sobre ele, o que vai acontecer? A gente começa a extrair todos os passos necessários para que esse caminho seja percorrido a ponto de oferecer o resultado final para aquela pessoa. Então, nada é tão poderoso quanto você ter uma ideia específica, muito bem clara, sobre o resultado final que você quer oferecer. Digamos que eu quero fazer com que você tenha o seu produto digital. Então, eu vou pegar e vou ter uma clareza lá de uma ideia do resultado final. Olha que legal. Inclusive, eu vou utilizar o próprio nome desse vídeo, desse treinamento, para exemplificar para você. Um método simples. Eu queria ver se está dentro da... Tá, todo mundo está vendo? Ó. Por que eu escrevi do lado oposto aqui do quadro negro para você entender? Por que eu escrevi? Porque é o seguinte, a gente lembra lá que eu falei que a gente tem que imaginar o final desejado, o qual você pretende oferecer para que você consiga mover a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, ela já imagina aquele resultado final, seja de prazer ou seja de dor ou desafio que ela está passando. Então, eu estou apresentando aqui o método simples e prático, certo? Ó, prático, para que você consiga criar e vender, tá? Criar o seu produto digital. Escrevi aqui no final, tá? Aqui do lado para você, para mim tá do lado esquerdo aqui, do lado direito, para quando eu viro de frente, mas aí para você eu não sei qual lado que tá, não estou muito bem pensando nesse posicionamento. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho uma imagem muito bem clara e definida do que eu quero te oferecer. Então, eu estou prometendo para você que eu vou te mostrar um método simples e prático para criar e vender um produto digital. E talvez você tenha um grande desafio que você não consegue fazer isso. Talvez você está tendo dificuldade em um determinado ponto, talvez você não sabe nem por onde começar. Então, o que acontece? Primeiro você vai anotar, tomar nota sobre o resultado final que você quer oferecer para uma determinada pessoa. Eu sei que aqui eu não estou falando sobre avatar, sobre dores, sobre nada disso. Por quê? Porque dentro do marketing digital tem todo esse mapeamento, mas aqui você realmente vai ter o processo, tá, de uma engenharia reversa, onde você vai extrair o seu conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o resultado final definido, e aí a minha pergunta seria, Adriano, quantos passos são necessários para que a pessoa que eu vou apresentar esse vídeo alcance o resultado final, que no caso é ela ter um produto digital e conseguir vender esse produto digital. Não basta apenas ela criar um produto digital e não vender. Aí o que eu vou fazer? Eu vou listar quantos passos são necessários. Digamos que eu liste, 1, 2, 3, 4, 5 passos. Digamos que eu liste 5 passos. Dentro desses 5 passos, existe um conteúdo, que ali é o passo a passo. Aqui no primeiro, existe alguns tópicos dentro desse conteúdo, onde eu vou trazer um título aqui, ó, para esse primeiro passo. Você já vai estar começando a ter clareza nesse momento. Por quê? Porque você sabe o resultado final que você quer oferecer, você tem clareza sobre quantos passos você que apresentar para aquela pessoa alcançar o resultado definido, ou seja, o resultado desejado. Então, o que vai começar a acontecer aqui? Você definiu o segundo título, você definiu o terceiro título, o quarto título e o quinto título. Isso daqui é um MVP, ou seja, o mínimo produto viável de uma ideia que tem um resultado final que você quer alcançar, ou seja, quer oferecer para que as pessoas alcancem esse resultado. E aí, você vai pegar esse primeiro passo aqui e vai criar alguns tópicos, você vai quebrar em pedaços. Digamos que você vai fazer uma apresentação desse primeiro passo, mas você quebra ele em alguns passos. E aí você apresenta todos os pedacinhos que ela tem que fazer, que a pessoa tem que fazer para ela alcançar o resultado desejado, ou seja, o resultado o qual você imaginou lá no final. E aí você vem
fazendo isso para todas as etapas, para primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não necessariamente poderia ser 5 etapas. Isso depende assim das suas habilidades e quantos passos essa pessoa realmente tem que passar ali pela ação, né? Ela tem que fazer de fato aquilo que você está recomendando para ela chegar no resultado final. Gostaria de deixar entre aspas aqui, existe uma grande diferença de infoproduto para um produto digital. E qual que é a diferença? Um infoproduto, ele mostra para você a informação sobre um tópico. Já um produto digital, o que a gente está falando aqui, ele mostra para você como você vai chegar no resultado final para alcançar algo que, por exemplo, a pessoa deseja ou algo que ela esteja passando um desafio, tirar ela daquele ponto A e levar ela para o ponto B, tá? Então, existe uma grande diferença. Então, agora nós vamos aqui voltar, tá? Eu abri, entre aspas, isso para você ter uma noção de como que é que funciona. E aí, aqui nós vamos preencher os subtópicos que estão aqui dentro destes passos, tudo bem? E aí, a gente tem que entrar em campo. Você definiu quantos passos a pessoa precisa executar. Eu vou dar um exemplo aqui no meu caso, para ela criar e vender um produto digital. A partir desse momento é que eu vou começar a utilizar as redes sociais. Pouco importa a rede social que você vai usar, se é o Instagram, Facebook, YouTube ou qualquer outra. O que importa é que você tenha o foco central no seu conteúdo. Por quê? Existem um outro, assim, grande equívoco que muitas pessoas cometem, que seria estudar os produtos da concorrência, o conteúdo da concorrência, para criar o próprio conteúdo. O que acontece com isso? É legal você pegar o feedback do que as pessoas estão escrevendo ali sobre o conteúdo, mas se você se baseia muito no conteúdo do que os outros estão falando, do que os outros estão apresentando, muitas vezes você cria um conteúdo que não vai gerar uma conexão com o seu produto final, que é o que você quer, o que você deseja oferecer para o seu futuro cliente. Então, aqui existe um grande segredo que é extrair o seu conteúdo de dentro dos tópicos que você listou, que seria a estrutura completa para oferecer o resultado que você quer que o seu cliente alcance, tudo bem? Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui, digamos que o tópico 1, o tópico 1, eu falo sobre um determinado assunto, que é o primeiro passo para ela chegar no resultado final. E aí, o tópico 1, eu vou falar sobre os 3 princípios fundamentais dos maiores produtores do planeta, que eu estudei e eu percebi que existe uma semelhança sobre esses princípios que todos eles têm. E eu estudei muito tempo sobre isso para me chegar nesse momento para estar apresentando para você. Inclusive, eu tenho um treinamento sobre os 5 princípios dos maiores produtores do mundo. Só que não é o momento para mim falar de nada disso aqui para você. Eu só trouxe para você ter uma noção e ter um site do que eu estou falando. E aí, digamos que eu extraí aqui do primeiro título, lá dentro tem os subtítulos. Lembra que a gente listou os tópicos lá de dentro? Eu vou extrair esses tópicos mais ou menos assim, ó. Digamos que eu vou tirar 3 vídeos de lá de dentro, ó. Vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. E aí, o que eu faço? Eu extraio criando uma headline para esse vídeo. Ou seja, a headline nada mais é do que uma manchete. No mercado americano é chamado de manchete. Aqui no Brasil a gente chama de título persuasivo, que nada mais é do que a própria headline. Então, eu crio uma headline sobre algo que possa ajudar a pessoa a entender um pouco sobre o conteúdo do tópico número 1. Digamos que eu falo assim, nesse primeiro vídeo aqui, ó. Hoje, pessoal, eu vou contar para você 3 dicas de como iniciar o desenvolvimento do seu produto digital. Basicamente isso. Eu tô oferecendo uma promessa falando sobre um título que eu extraí daqui de dentro do meu próprio conteúdo, tá? Que seria a grade do meu curso online que eu vou criar. Eu não desenvolvi ainda, eu tenho apenas o esboço desse curso e eu já tenho a visão do resultado final que eu quero oferecer. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho um título aqui e dentro desse título eu vou criar um conteúdo. O título é muito importante para mim soltar, liberar, compartilhar através das redes sociais, onde esse conteúdo existe uma estrutura muito bem clara para mim
descobrir os desejos, as dores e as dúvidas do público, o qual eu desejo alcançar para oferecer o resultado final. Esse vídeo ele tem que ser estruturado, e não precisa ser apenas vídeo, não. Pode ser artigo, ele pode ser um post em algumas das redes sociais, ele pode ser um podcast, desde que seja no formato digital, tudo bem? Então, aqui nós temos um título, existe essa estrutura, e existe também, dentro desse conteúdo aqui, ó, uma nova promessa, uma oferta. E o que eu vou oferecer dentro desse conteúdo é mais ou menos assim. Digamos que eu tenho todos esses tópicos e eu desejo saber realmente se a pessoa quer criar um produto digital. E aí eu crio uma aula e dou essa aula gratuita. Só que eu pego e ofereço essa aula gratuita dentro desse primeiro vídeo que eu compartilhei na internet. Faço uma chamada para ação, uma call to action para que essa pessoa se inscreva na minha lista do Telegram, na minha lista de e-mails, para ela ter acesso ao meu conteúdo, ou seja, essa aula que eu criei. É uma aula básica, uma aula simples, gratuita, só que eu peço para que ela se inscreva, por quê? Porque as redes sociais, lembra que eu falei no início, as redes sociais são apenas a ponte que leva você até os seus clientes. Existem pessoas investindo em crescer as redes sociais, só que as redes sociais não são nossas. Eu falo mais sobre isso em outros vídeos que eu tenho, mas aqui não é o momento. Então eu tiro aquela pessoa da rede social, coloco ela na palma da minha mão, eu tenho contato direto com essa pessoa. Logo, eu passo para outra etapa, que é uma aqui anterior. Só que antes de eu passar para essa outra etapa, o que eu vou fazer? Eu vou criar o vídeo 2 do primeiro tópico, o vídeo 3. Eu posso soltar eles todos embaralhados lá na internet, posso compartilhar todos eles embaralhados, ou artigos, ou vídeos, tudo bem? Sempre com a chamada para ação, que no caso seria assim, call to action, chamada para ação, que no Brasil, no mercado americano, seria call to action. Então eu tenho que, dentro desse conteúdo, sempre convidar a pessoa para conhecer um novo vídeo que eu criei uma aula para ela sair das redes sociais e vir para a palma da minha mão, tá? Eu repito isso porque isso é muito importante. Existem pessoas criando conteúdo lá, só que as redes sociais, elas são desenhadas para obter lucro, e o seu conteúdo ele não é distribuído da forma que muitos pensam. Por que você acha que tem pessoas que têm 10 mil seguidores no Instagram, por exemplo, né? E aquela pessoa compartilha um conteúdo ali e tem poucas curtidas. Por quê? Porque a própria rede social ela é preparada para fazer com que você crie cada vez mais conteúdo, e ela não distribui para todos os seus seguidores, ela não distribui para todas as pessoas ali que te acompanham. Ela vai distribuir a partir do momento que você fala assim, opa, não está alcançando muitas pessoas, eu vou ter que investir em campanhas de anúncios. Então, o grande objetivo das redes sociais é para isso. Você tem que estar muito atento a esse momento, onde você tem que tirar as pessoas de lá e trazer para a palma da sua mão. Caso contrário, você está fazendo mais ou menos assim, você está investindo 80% dos seus ativos jogando lá e tendo 20% do resultado. Quando você faz dessa forma aqui, você inverte essa jogada, porque você começa a operar com 20% para obter o 80% do resultado. Voltando lá, eu convidei dentro de todos os vídeos, se possível cliente no futuro que deseja criar e vender um produto digital, através de um conteúdo que eu soltei aqui, essa pessoa entra para a minha lista do Telegram, lá dentro da lista do Telegram, ou até mesmo lista de e-mails, eu tenho uma comunicação direta com essa pessoa. E aí, eu vou nutrindo ela com estes conteúdos. A partir do momento que eu tenho um conteúdo, assim, significativo, eu liberei algum tipo de conteúdo através da internet, e eu vejo que tem algumas pessoas assim, acompanhando esse conteúdo, comentando, tendo dúvida, lá dentro da minha lista do Telegram, da minha lista de e-mails, o que eu vou fazer? Eu venho para essa etapa anterior aqui, ó, voltando lá, etapa anterior. Existem diversas ferramentas as quais a gente pode utilizar para extrair os dados mais valiosos das pessoas que acessam o seu conteúdo. No caso aqui eu vou dar um exemplo assim, ó, tem um site, tá? Ó, o site, por exemplo, eu tenho um site em WordPress, onde esse site ele tem visitantes do mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro. Existem formulários, eu ofereço formulários para uma pessoa, por exemplo, que quer uma consultoria minha se inscrever.
existem um outro formulário que as pessoas querem saber como criar um produto digital. E através desse site posicionado, que eu compartilhei diversos artigos, e eles têm alcançaram já um posicionamento legal através do Google, né? E aí as pessoas se inscrevem. A campanha de anúncio pago é muito boa. É no momento, eu costumo dizer que é no momento o qual você já tem uma clareza legal sobre o público-alvo que você deseja atingir. Por que isso, Adriano? Porque existem pessoas também que começam uma campanha, só que elas não têm clareza sobre quem elas desejam alcançar. E aí, nesse momento, é o momento que perde muito ali. Se a pessoa não tem uma direção, não tem um controle, não tem uma habilidade, ela acaba tendo tanto prejuízo que resulta no que a gente vê todos os dias. Inúmeras pessoas dizendo que trabalhar através da internet, ter produto digital, curso online através da internet não funciona. Por quê? Porque as pessoas caem para dentro de um curso lá, ou caem para dentro de um conteúdo, ensina ela a fazer anúncio, sem ela ter uma estrutura que coletou os dados do público dela. E aqui, ó, eu tenho o resultado final oferecendo para a pessoa ter uma luz sobre o que eu posso oferecer no futuro para ela. Eu tenho a grade do que eu vou oferecer para ela alcançar esse resultado. Logo, eu liberei alguns vídeos que falam sobre esse conteúdo que eu vou oferecer um pouco mais à frente. E esses vídeos aqui, ó, esse conteúdo começa a coletar dados dessas pessoas. Logo, as pessoas que têm um maior interesse pula para dentro da minha lista. E aí é que acontece a jogada mais incrível. Lá dentro da lista, por exemplo, que eu tenho uma lista de e-mails, as pessoas estão interagindo, vendo o meu conteúdo lá, aí eu coloco um formulário, um formulário para coletar alguns dados dessas pessoas sobre quais são os maiores desafios, sobre quais são os maiores problemas, dificuldades ou aquilo que elas estão passando. Quando acontece isso, esse formulário me entrega de bandeja tudo o que eu preciso para estruturar essa minha grade. Lembra que aqui eu tenho apenas um MVP, que no caso seria um mínimo produto viável, que é chamado no mercado de startup, né? Eles criam lá um MVP, a gente coloca para rodar, e aí, a partir desse momento, eles validam essa ideia e, depois disso, eles oferecem. É o mesmo caso aqui. O que aconteceu? Aqui a gente tem o mínimo produto viável, a gente começou a compartilhar conteúdo sobre essa ideia. Pessoas que se interessaram caíram para dentro da sua lista de e-mail ou do Telegram. Você soltou uma pesquisa para coletar mais dados para saber o que realmente essas pessoas precisam. E aí, você pode reparar que aqui acontece uma jogada incrível. Essas pessoas estão aqui dentro, elas vão soltar para você o que elas querem, o que elas precisam. É uma grande possibilidade de ter uma coincidência enorme do que aquilo que elas estão precisando esteja bem alinhado com o seu produto, o seu resultado final que você vai oferecer lá na frente. Por quê? Porque ela veio por um conteúdo que foi extraído de dentro da sua ideia. Olha que interessante. Aqui é onde também a gente pode ter uma reflexão muito bem clara sobre quando uma pessoa faz uma pesquisa da concorrência, o cara vai lá e cria um conteúdo com base na concorrência. Já falei, tá? É importante a gente ver o feedback das pessoas que estão falando sobre o conteúdo da concorrência, mas quando você for criar o seu conteúdo, extraia da sua ideia, não da ideia dos outros. Por quê? Porque quando chega nesse momento aqui, por exemplo, a pessoa que está aqui, eu coletei dados sobre uma pessoa, só que se eu criei esses conteúdos com base na concorrência, vai ficar incoerente na hora que eu vou fazer uma oferta para essa pessoa, porque essa pessoa ela veio por um conteúdo que foi criado com base na concorrência, logo quando eu tiver uma oferta do meu produto, muitas vezes não bate, e aí não acontece as vendas. Eu cansei de corrigir produtos digitais nesse sentido, que me contrataram para consultoria. As pessoas pegavam, fez a filmagem inteirinha do produto digital, aí depois dessa filmagem começaram, primeiro que é o seguinte, né? Criou o produto sem ter o feedback de ninguém. Segundo, que começaram a pesquisar a concorrência com um produto similar àquele,
e começaram a publicar na internet. Atraíram pessoas que tinham interesse por aquele tema, só que os conteúdos foram criados com base na concorrência. Quando essa pessoa abriu o carrinho aqui, sabe o que aconteceu? Foi frustração. Por quê? Porque o conteúdo não foi criado com base no seu conteúdo, ou seja, nas suas habilidades, na sua experiência. Então, é muito importante aqui, tá, pessoal? Agora vamos lá para o próximo passo aqui, que eu coletei todos os dados dessas pessoas. Aí sim, eu coletei os dados dessas pessoas e aí eu consigo oferecer a transformação que eles desejam. Por quê? Porque eles vão me entregar de bandeja quais são, caiu o giz aqui, eu vou pegar outro. Eles vão me oferecer quais são as transformações que eles realmente querem e quais são os pontos os quais eles estão tendo o maior desafio, a maior dificuldade. Se existe algum tópico que não está alinhado com nenhum dos conteúdos que eu apresentei anteriormente, o que vai acontecer? Eu posso criar esse conteúdo com base no feedback das pessoas a partir do momento que elas me entregaram dentro dessa pesquisa. Então, é basicamente isso. Por quê? Porque aqui eu consigo entregar um conteúdo de altíssimo valor com base no conteúdo que eu tenho experiência, que eu tenho habilidade, diferente de estudar o produto da concorrência, o conteúdo da concorrência e criar conteúdo para a internet, atrair pessoas para um negócio que realmente vai estar desalinhado com o que eu ofereço no final, tá bom? Então, agora, o que acontece? A partir desse momento, a gente já tem tudo o que eles desejam. E entra o momento da gente lapidar esse conteúdo, a gente lapida esse conteúdo com base nas nossas experiências. Tudo bem? Eu dei, assim, um exemplo muito bem claro sobre como você cria a estrutura desse seu conteúdo, a estrutura desse seu produto digital. E aí a gente entra nas outras etapas, que é a etapa, talvez, de vendas desse produto, para validar, para vender, que é a parte mais técnica. Existe a parte técnica também, que exige uma estrutura necessária, algumas plataformas, algumas redes sociais. Esse é o ponto onde a gente vai utilizar aquela rede social, aquela estratégia, ou seja, aquele método o qual você mais se identifica. A engenharia reversa, que é um método simples e prático para criar e vender um produto digital, onde ela se adapta a qualquer tipo de rede social. Ou seja, é um método onde, por exemplo, se você quer criar e vender o seu produto digital e utilizando o Instagram, você vai conseguir. Se você quer criar e vender o seu produto digital utilizando o YouTube, você vai conseguir. Só que eu desenhei uma metodologia onde você consegue criar tudo isso e criar a estrutura e ter todos esses feedbacks ao longo do tempo, e você pode utilizar tanto uma rede como todas as outras. Então você consegue fazer tudo isso. E existem muitas pessoas que passam assim por grandes desafios, grandes dificuldades, e através de eu ter atendido assim algumas empresas, alguns produtores ao longo dos últimos 7 anos, eu resolvi, dessa vez, abrir a oportunidade para a primeira turma onde eu vou poder ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade, que têm grandes dúvidas sobre o que elas vêm enfrentando na criação dos produtos digitais, que hoje em dia, de fato, realmente é muito promissor. Recentemente, a gente teve uma alteração muito assim forte no mundo todo. Se você já tem o seu produto digital, automaticamente você começou a focar mais atenção para escalar os seus negócios. Se você não tem um produto digital, o que aconteceu? Eu presenciei muitas pessoas fecharem negócios físicos. Mas o que acontece? Vai voltar ao normal? O mundo vai voltar ao normal? Vai voltar ao normal. Mas se você pode ter alguma coisa que vem lhe trazer resultado a partir das suas habilidades, logo você não depende do mercado tradicional. Então, hoje em dia, é quase que indispensável você ter um conteúdo do modelo digital para você oferecer. E outra, você tem alcance global dependendo do seu mercado. Tudo bem? E agora chegou o momento aí de eu poder estar oferecendo para vocês que tenham interesse, que tenham a vontade de criar e vender um produto digital. Eu vou poder abrir para você conhecer e saber um pouco mais de detalhes sobre como isso vai funcionar. Dentro desse conteúdo, eu vou ensinar você a fazer headlines, você vai ter templates, você vai ter roteiros. Eu vou te acompanhar durante 6 semanas, eu vou pegar na sua mão
onde eu vou ajudar você a ter uma clareza sobre a experiência e a autenticidade para introduzir, extrair tudo isso e fazer com que venha à tona para você estar criando o seu produto digital. Eu vou ensinar você a ter um desenvolvimento e saber como você pode atingir um momento de multiplicação de forma estratégica, atingindo outros players do mercado para fazer com que eles sejam seus parceiros, para você não começar do zero. Existe um fator que muitas pessoas não têm a visão, que seria assim, Adriano, vou começar do zero meu produto digital e eu não tenho autoridade, não tenho nada disso. E aí aquilo vem na mente e acaba sendo um bloqueio, você não consegue avançar. Saiba que existe uma estratégia onde você pode estar iniciando, dando os primeiros passos, mas se sentar na mesa de pessoas que já estão consolidadas no mercado. É fácil, Adriano? Não. É uma questão de seguir a estratégia, utilizar o passo a passo. Eu tenho 2 pontos para você fazer uma pesquisa. O primeiro é que no meu canal do YouTube, eu mostrei, através de uma live lá com 2 empreendedores, eu mostrei como eu faço para fechar contratos de alto ticket, ou seja, de alto valor. A estratégia que eu apresentei, todo passo a passo. E agora, se você for analisar, isso nada mais é do que um produto. E esse produto é um produto ainda escalável. Imagina você aprender a oferecer uma consultoria, onde essa consultoria, através do seu conhecimento, você fecha um contrato de 6 meses ou 12 meses. Esse é um dos meus produtos. Não necessariamente você precisa ter uma autoridade diante da internet. Existem muitas pessoas que não são conhecidas que estão fazendo isso. Existe um outro modelo também que eu compartilhei em um artigo no meu site. O nome do artigo, se você digitar aí no Google, tá? Você vai digitar assim, o que essas 6 pessoas fizeram para ter sucesso com seus cursos digitais ou com seus cursos online. Só ir lá no Google e digitar o que essas 6 pessoas fizeram para ter sucesso com seus cursos digitais. E esse artigo é uma maneira que eu utilizei, ou seja, uma estratégia aonde eu consegui contactar, tá, pessoas que estão mencionadas ali. A parceria foi uma parceria que eu costumo chamar de fantasma. Essa parceria é onde a pessoa te ajuda de forma indireta. E dentro do treinamento dessa primeira turma, eu vou mostrar para você como que se faz isso. Ou seja, você não é conhecido em lugar nenhum, você não tem uma autoridade. E autoridade, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Tem muita gente que confunde. Autoridade não é que as pessoas não vê você nas redes sociais e você não tem autoridade. Existem pessoas que apenas com uma ação constroem uma autoridade. E o que é uma autoridade, Adriano? Autoridade nada mais é, tá? Uma autoridade nada mais é do que você gerar o resultado. Lembra daqui, eu vim com o resultado final para apresentar sobre como criar e vender um produto digital. Então, o que acontece? Se eu pegar você na sua mão e fazer com que você tenha um produto digital, e melhor ainda, fazer com que você consiga vender o seu produto, o que vai acontecer? Você vai me ver como o quê? Obviamente, você vai falar assim, não, o Adriano realmente conseguiu entregar o resultado que eu esperava. Agora, imagina você, com a sua habilidade, se você pega e imagina um resultado final para poder ajudar uma determinada pessoa, e você consegue fazer com que ela tenha um resultado. Uma única pessoa. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai te ver como autoridade dentro desse termo específico, dentro desse tema, dentro desse assunto. Tem muitas pessoas se iludindo, achando que a autoridade é ter milhões de seguidores, mas não é isso. Basta você gerar o resultado para uma ou mais pessoas em um determinado tópico, em um determinado tema. E aí, o que acontece? A gente utiliza as outras estratégias para estar escalando isso. Eu acredito que eu consegui passar bastante detalhes aqui para vocês. Eu vou abrir a oportunidade para a primeira turma do treinamento que eu chamo de Engenharia Reversa Online, onde você vai ter acesso a todos os detalhes que eu te passei aqui para você aprender a criar a sua ideia de negócio, desenvolver a sua ideia de negócio. A gente, no primeiro encontro, a gente vai sentar ali, bater um papo junto, onde eu vou fazer com que você tenha clareza para extrair a sua ideia, a gente vai estruturar, a gente vai mapear quais são as redes sociais que serão utilizadas, a gente vai mapear qual seria a estratégia que você vai usar, a gente vai criar o seu produto junto, dentro dos 5 encontros, e tem mais, você vai ter acesso a uma plataforma onde lá dentro eu tenho alguns bônus, você vai ter acesso a como criar headlines poderosas, como você vai criar os templates para os seus vídeos, para os seus conteúdos, para o seu curso. Eu ensino como criar um curso de forma
a qual aqui vale ouro essa, tá, pessoal? Tem gente que cria produto que ninguém consome. As pessoas entram lá dentro da plataforma lá, o que aconteceu? O produto não tem a capacidade suficiente de gerar um interesse para que a pessoa consuma aquele produto. Logo, ela não obtém o resultado desejado. E eu vou ensinar para você como que se faz um curso para que ele desperte interesse, gere ação e faça com que o seu aluno, a pessoa que comprou, adquiriu esse seu treinamento, pratique e consiga obter os resultados. Ela só não vai obter resultado se ela não exercitar, se ela não aplicar o que você recomenda. E nesse caso, o que eu mais vejo acontecer é pessoas que compram um produto digital e elas simplesmente não aplicam. Por que não aplicam? Porque elas não têm interesse. A partir do momento que entram para dentro do curso, o conteúdo não é atraente e promissor o suficiente para fazer com que gere a ação. E eu vou ensinar você a fazer isso também. O que acontece? Você vai ter roteiros também. Você vai ter roteiros com base nas ideias de copies. Copy vem do termo copyright, que seria estruturar uma oferta de maneira a qual gere interesse, desperte ação e faça com que a pessoa tome uma medida específica de acordo com o objetivo que você direciona esse conteúdo. Então, eu vou ensinar para você também sobre como você pode ter os roteiros com base em alguns estudos e copies dos copywriters mais bem sucedidos da história. Você vai ter tudo isso também como bônus. É lógico que eu tenho alguns outros bônus também surpresa, e a única coisa que você precisa é saber e ter a certeza de que você tem uma habilidade, e aqui no seu peito existe uma imensa vontade de compartilhar essa habilidade, esse conhecimento com o mundo. A partir desse momento, se você não descobriu uma forma, um formato, ou quem venha a te ajudar para extrair todo esse conhecimento, chegou o seu momento é agora, mesmo que você não saiba nem por onde começar. Estou chegando no final desse vídeo aqui, então se você não se inscreveu, aqui ao redor desse vídeo vai existir um botão para você se inscrever e ser um dos primeiros a saber todos os detalhes do programa Engenharia Reversa Online, que nada mais é do que um método simples e prático para você criar e vender o seu produto digital. Eu desejo que você alcance todos os seus resultados. Se você achar que esse vídeo faz sentido, cai para dentro, vem que eu estou te esperando aqui, onde a gente vai realizar essa ação. Tudo bem? Um forte abraço, te espero do lado de cá. Tchau, tchau.